Muito boa tarde. Chegando aqui para o nosso encontro, para o nosso bate-papo das quartas-feiras. E hoje, excepcionalmente, eu gravei uma aula muito especial pela impossibilidade de estar ao vivo nesse horário, por desafios de saúde na família, que demandam a minha presença. E eu não podia, ao mesmo tempo, deixar sem resposta as perguntas que chegaram. Sempre chegam mensagens tão carinhosas e tão pedindo auxílio, pedindo uma informação que realmente possa facilitar a jornada, que eu preparei essa aula, preparei esse vídeo, respondendo as perguntas que chegaram, e lembrando sempre que se ficar alguma dúvida do que eu vou explicar aqui, ou tiver um novo tema, uma nova questão que você gostaria de ver discutido, debatido aqui no nosso encontro, você continua me enviando a sua pergunta, seja aqui pelas redes sociais, seja pelo e-mail, atendimento@cecilialauriano.com.br, que eu ficarei muito feliz de responder. Aproveitando, na semana que vem, eu estarei num processo em Brasília, numa mentoria muito especial, e também estou preparando uma super aula, que foi o bate-papo que eu tive com a instrutora da formação, da especialização em psicotraumatologia, Liana Neto, que eu estive com ela na semana passada em Salvador. E foi um bate-papo super bacana, rápido, porque ela tem uma demanda bastante alta e, ao mesmo tempo, super nutritivo. Então, você que se interessa por esses temas do trabalho com trauma, em especial trabalho com trauma de desenvolvimento, e essa conversa, esse diálogo com o nosso corpo, né? Vai ser muito legal poder você assistir essa aula que eu estou preparando, e também vai ao ar na próxima quarta-feira. Então, não perca esse nosso encontro e essa aula especial. E a minha ideia cada vez mais é preparar aulas com conteúdos cada vez mais aprofundados para disponibilizar aqui em todos os canais e realmente oferecer suporte e apoio para o desenvolvimento dos profissionais de desenvolvimento humano, cuidando de quem cuida, apoiando você ser o seu terapeuta de si, para realmente ser um grande craque aí na tua prática, nos teus atendimentos, nos teus cursos, na tua abordagem. E sendo a nossa ferramenta de base, a minha ferramenta do coração, que é a focalização e todo o universo que ela nos traz. Então, indo já para a primeira pergunta de hoje, vou pegar aqui. Cecília, estou acompanhando o seu trabalho e nele você fala bastante de ser o espaço para tudo em nós. Como isso se dá? Eu gostei muito da pergunta, porque realmente significa que você está me acompanhando, que você tem acompanhado os vídeos e os nossos bate-papos. Quem enviou essa pergunta foi a Márcia. E, Márcia, fico muito feliz de você ter me perguntado isso, porque me dá a oportunidade de aprofundar esse conceito de ser o espaço. O que é isso? E por que aprofundar? A gente tem um mindset, uma vivência, uma educação, que o processo de lidar com o que a gente está sentindo, com o que está nos desafiando, com aquilo que a gente precisa, de alguma maneira, desenvolver, ou usando o verbo melhorar, se dá por um processo de tirar aquilo que não está bom, né? Então, se eu tenho uma característica em mim, se eu tenho um funcionamento em mim, uma emoção em mim que não é boa, o nosso ideal cultural é eu elimino aquilo que não está funcionando, eu tiro aquilo que não está funcionando, né? Eu resolvo aquilo. A gente vem muito desse mindset, né? De eliminar de nós aquilo que não está bom, através da nossa vontade, né? Então, a gente fala de ter força de vontade, de ter determinação e realmente se empenhar naquilo. Porém, o que acontece na maior parte das vezes é que por mais que a gente se esforce e muitas vezes busque eliminar aquela característica, aquela emoção, aquele funcionamento, muitas vezes a gente não consegue, para não dizer 100% das vezes. Você pode até tentar dizer, eu nunca mais vou ficar nervoso em relação a isso, e acontece isso de novo e está lá você nervoso. Ou,
eu nunca mais vou me envolver com pessoas desse tipo. E daqui a pouco você está num novo relacionamento com aquele mesmo tipo de pessoa. Ou, eu nunca mais vou me atrasar, coisas mais simples. Ou, a partir de agora, eu vou começar a comer só saudável. Ou, eu nunca mais vou beber. Ou, a partir de hoje, eu vou deixar de ficar triste por tal evento. E por mais que a gente se empenhe nesses compromissos, às vezes a gente consegue um dia, 2 dias, algumas vezes, e daqui a pouco estamos no mesmo processo, né? Então, essa forma de lidar com isso não tem nos ajudado e tem nos colocado numa vivência muito exausta, porque a gente sempre está se dando uma nova demanda, né? Seja pelas demandas da vida, que a gente já está com muita coisa, a gente tem vivido épocas muito desafiantes da quantidade de tarefas que a gente assume, a gente se tornou multitarefas. Fora isso, a gente vai se demandando essas obrigações ou essas transformações pela força, pela vontade. E quando a gente não consegue, isso vai gerando sentimento de desânimo, de frustração. Então, esse é o mindset conhecido. E esse outro mindset de ser o espaço para qualquer coisa em você, ele às vezes fica nesse lugar de do que você está falando, porque ele não está nessa estrada conhecida, ele não está nessa maneira de lidar com o que a gente sente, com o que a gente pensa, com o que a gente funciona. Porque ele não propõe que a gente elimine aquilo em nós que é difícil ou que precisa de cuidado. Essa nova forma de olhar, essa forma de olhar, propõe que a gente aprenda a desenvolver um espaço, um recipiente em nós, onde nós possamos estar com aquilo em nós, e ao estarmos com aquilo em nós, ao nos relacionarmos com aquilo em nós, ao darmos espaço para aquilo em nós, seja uma emoção, seja um funcionamento, seja uma característica, começa a receber a oportunidade de se transformar, porque agora existe um recipiente para essa alquimia acontecer. Se a gente tenta elaborar uma coisa sem fazer contato com esse material orgânico que já está ali, fica muito difícil esse material orgânico ser mobilizado. Só é possível a gente mexer num material, digamos assim, que a gente coloca a mão, né? Se eu quero manipular uma argila, eu preciso pôr a mão na argila. Então, se eu quero manipular, mexer numa emoção, algo em mim, eu preciso pôr a mão, tocar naquilo em mim. Eu preciso sentir o meu corpo, sentir as minhas emoções, sentir as minhas sensações, porque dentro desse universo do sentir, dessa percepção sentida, da nossa senso-percepção, a gente começa a tocar onde estão as coisas, para que então a gente possa fazer a alquimia. Então, o primeiro passo precisa vir através da abertura de começar a entrar em contato com aquilo que eu sinto. Porém, é claro que a gente, devido a N fatores, tanto por falta de habilidade, falta de prática, falta de conhecimento, falta de vivência e outros pensamentos que a gente tem, a gente aprendeu a evitar o que a gente sente. A maneira como a gente aprendeu a lidar com o que a gente sente que é difícil foi através da evitação, que tem a ver com esse mindset da eliminação. É ruim sentir isso, e uma vez que é ruim sentir isso, eu evito sentir isso. Porém, esse evitar sentir me faz permanecer naquilo que eu estou vivendo, né? Aquilo que a gente resiste, persiste, né? Então, como a gente tem essa forma de lidar com o que a gente sente pela evitação, que também foi uma das estratégias adaptativas que possibilitou a gente atravessar muitos dos nossos desafios de vida, muitos das nossas carências, das nossas dores, por não termos outra estratégia ou por não termos outra possibilidade, outro aprendizado para lidar com o que a gente sentia, a melhor maneira que a gente encontrou para lidar com tudo isso foi através do evitar. Então, quando a gente fala ser o espaço ou se permitir sentir ou entrar em contato com aquilo que eu sinto, é natural que existam em nós
sensações de não, eu não quero sentir mais isso. Né? A maneira que eu entendo que eu resolvo isso é não sentindo mais isso. Né? Porém, como eu já disse, fazendo isso, o sentimento continua lá. Porque se quando eu digo eu não quero mais sentir isso, resolvesse ou realmente o sentimento deixasse de existir, a emoção, a sensação ruim deixasse de existir, ela já não estaria mais em nós, ela já não estaria mais lá. Então, nós precisamos passar por um novo treino de habilidade, por uma nova forma de lidar com o que vivemos dentro do nosso mundo interno, daquilo que sentimos, para que então aquilo em nós possa ser transformado. Então, a primeira coisa, quando eu digo ser o espaço para qualquer coisa em nós, é aprender a se sentar com aquilo que se sente, sem estar identificado com aquilo que se sente. Né? Tem uma frase do Jung, que eu até publiquei essa semana, do livro vermelho, que eu acho que ilustra bem isso, que ele fala assim, deixa ela aqui separadinha pra gente. Vais confundir-te com uma árvore ou animal só porque os vês e porque eles vivem contigo no mesmo mundo? Ou seja, né, você vai achar que você é um animal porque você os vês e vive com eles? Então precisa ser as tuas ideias porque vives no mundo das tuas ideias? Tuas ideias estão fora do teu ti mesmo. Do mesma forma quanto as árvores e animais estão fora do teu corpo. Né? Jung do livro vermelho. Ou seja, a gente não se confunde com as coisas com que a gente convive, mas a gente se confunde com os nossos pensamentos, ideias e emoções, se identificando e nos definindo a partir deles. Então, se você tem um dedo machucado, se você tem um dedo ferido, você não se define como um ser ferido, ou um ser limitado, ou um ser com limitações porque você tem um dedo ferido. Você se percebe o seu dedo e cuida daquilo que está ferido. Se você tem uma emoção, se você tem um machucado emocional, se você tem uma ferida que se refere a você, de você ter fracassado, de você ter sido rejeitado, de você ter sido abandonado, isso também é uma vivência em você. Porém, muitas vezes essa vivência nos define. Então, eu não tenho jeito, eu sou um fracassado, eu não sou digno de ser amado, ou eu sou ansioso, ou enfim, a gente vai se misturando, se fazendo uma fusão com aquilo que a gente sente. Mas aquilo que a gente sente ou aquilo que a gente pensa, não somos nós. Nós somos quem percebe aquilo. Então, quando eu me permito começar a ser o espaço, eu estou fazendo treino de habilidade de ser o recipiente alquímico, de ser o recipiente onde todas essas coisas existem, e à medida que eu me relaciono com elas, como da mesma maneira que você se relaciona com o dedo machucado, para que aquele dedo machucado possa se curar, dar seu próximo passo, você também pode se relacionar com as suas emoções, com os seus pensamentos, com as suas dores, com as suas crenças, com todo esse universo interno, a partir desse estado de perceber e não de estar fusionado com isso, para que isso então possa se transformar. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, passando por todas essas etapas de explicação, como eu disse, a minha intenção é aprofundar essa reflexão, ser o espaço significa não estar fusionado com o que você está vivenciando, para que a partir deste lugar, aquilo que você está vivenciando possa ser visto, sentido, percebido, cuidado e então transformado. Sem a gente fazer esse lugar de entrar em contato, de sentir, se relacionar, fica muito difícil que aquilo em nós receba a oportunidade de um próximo passo, da mesma maneira que você já deve ter vivenciado apenas pela vontade, querer mudar uma emoção e ela não ter mudado. Então, ser o espaço é um treino de habilidade que possibilita uma alquimia que transforma. Muita informação, mas acho que aqui a gente conseguiu fazer alguns passos a mais desse conceito de ser o espaço. Então, espero ter respondido a pergunta. E se ficou dúvida, por favor, me escreva que a gente continua nesse tema. Então, vamos para a próxima pergunta.
Cecília, percebo que um dos maiores desafios em trabalhar com desenvolvimento humano é a autocompaixão. Pelo que vejo no trabalho da focalização, você trabalha muito isso. Você pode falar um pouco mais sobre esse trabalho de autocompaixão que nós da área terapêutica devemos fazer? Quem me manda esta pergunta é a Carla. Carla, muito obrigada por essa pergunta. E sim, a autocompaixão é um tema importantíssimo para nós, seres humanos em primeira instância, e para nós, seres humanos, que decidimos trabalhar com o mundo interno de outros seres humanos ou apoiar os processos subjetivos internos de outros seres humanos. Por quê? Por algumas razões que a gente precisa elencar. Uma delas é que a gente só consegue oferecer para o outro aquilo que a gente vivencia. Eu vou dar um exemplo muito simples em relação a isso. Se uma pessoa já foi fumante e ela parou de fumar, não é incomum que ela compreenda que ela não tenha tanto incômodo com uma pessoa que esteja fumando perto dela. Ela já não fica tão ativada, ela já não fica tão brava. Por quê? Porque ela já passou por aquele desafio, ela sabe o que é viver um vício e ela sabe o que é transcender. Para uma pessoa que nunca passou por isso, se tem uma pessoa fumando perto dela, principalmente num lugar que não é adequado, o nível de ativação que essa pessoa chega é maior. Porque ela não vivenciou aquilo, ela não entende aquilo, ela não consegue compreender como uma pessoa fuma, porque faz mal, etc, etc. Não estou entrando aqui no mérito de certo e errado, se deveria estar fumando ou não fumando. Estou dando um exemplo de percepção. Então, uma pessoa que já vivenciou aqueles desafios, ela tem uma tendência maior a ter mais elementos para lidar com aquilo, vivenciais, do que quem nunca passou por aquilo. Quando a gente aprende a ter autocompaixão, é natural que a gente consiga compreender com mais facilidade, de maneira mais compassiva, aquilo que o outro está vivenciando. É natural que a nossa escuta seja mais apurada, é natural que a nossa emoção seja mais acurada, é natural que a nossa percepção esteja mais aberta. Quando a gente vivenciou, em especial, aquele tipo de vivência que a pessoa está passando. Pois bem, a autocompaixão, ela é um dos elementos que norteia como a gente vai lidar com aquilo que está acontecendo dentro de nós. Opa, deixa eu vir para cá. Se a gente lida num mindset crítico, severo, de brigar com a gente mesmo, de maltratar a si mesmo, de exigir de si mesmo a perfeição, né? E não ser legal com a gente quando a gente não consegue atingir um resultado, quando a gente não consegue realizar aquilo que se propôs, é natural que o nosso olhar, que a nossa prática terapeuta, também tenha muito mais desse tipo de intenção, desse tipo de cobrança, desse tipo de expectativa. E que a gente acabe também tendo essa mesma expectativa em relação ao processo da pessoa que a gente está lidando. Então, se a gente não desenvolve em relação a nós mesmos a autocompaixão, que é aprender a estar consigo mesmo, aprender a ser o maior aliado de si mesmo, no seu pior momento você ser aquele que se dá apoio, aquele que se diz, eu estou aqui com você. Fica muito difícil quando virem os desafios dessa área, que envolve você lidar com vários processos, várias expectativas, tanto da pessoa em relação a você, da meta da pessoa em relação a você, ao seu processo, à sua técnica, à sua habilidade, etc, etc, etc. Se você não tiver desenvolvido essa habilidade de ser esse cara, essa pessoa que realmente está do próprio lado, todas as expectativas vão se somar às próprias expectativas, às próprias críticas, às próprias demandas internas, e o espaço interno desse profissional vai ser muito apertado. Que geralmente vai para dois caminhos, ou para a vivência da síndrome do impostor, que é, eu não vivo aquilo que eu proporciono, e aí eu me sinto muito mal comigo mesma, eu me sinto muito impostor mesmo, ou
vai para a síndrome do Messias, onde só se eu for perfeito eu posso estar com outra pessoa, que são dois extremos, né? Então, da mesma maneira que se eu não consigo olhar para mim com esses bons olhos, eu também vou ter mais dificuldade em fazer isso com o outro. Da mesma maneira, significa que se o outro não olhar para mim com bons olhos ou com expectativas, isso vai se somar aos meus não, a minha forma de não olhar para mim com bons olhos, e isso vai ficar muito apertado lá dentro. Então, quando a gente fala de compaixão, a gente está dizendo olhar para nós mesmos como simples seres humanos em desenvolvimento, né? Nós estamos comprometidos com um caminho de desenvolvimento pessoal que faz parte do nosso dia a dia, todo dia e para o resto da vida. E vai ter momentos que a gente vai estar com mais facilidade e momentos com menos facilidade. Algumas habilidades já estão mais prontas e a gente navega nelas com maior fluxo, e outras a gente está começando a engatinhar. Então vai levar mais tempo e no começo a gente vai cair muitas vezes, do mesmo jeito quando uma criança está aprendendo a andar, no início ela cai muitas vezes, até que daqui a pouco ela domina aquela habilidade. Então, no nosso processo também vai ser assim, vão ter coisas que estarão fluindo, coisas que não estarão fluindo, coisas fáceis, coisas difíceis. Agora, se a gente não tiver esse olhar compassivo, esse olhar acolhedor, esse olhar que compreende esse lugar que dá espaço para nós mesmos como seres humanos, uma vez que estamos numa carreira de expectativas de mudança, e expectativas de mudanças que não estão na nossa mão, a gente simplesmente apoia o processo, a gente não tem como mudar alguém, a gente não tem como mudar a gente mesmo pela vontade apenas, a gente precisa aprender a apoiar um processo de mudança para que a mudança aconteça, aí então vai ficar muito difícil. Então, por todos esses elementos, por todas essas razões, é que desenvolver a autocompaixão, desenvolver o relacionamento com o nosso mundo interno, aprender a ser terapeuta de si mesmo, aprender a lidar com as nossas emoções, com as nossas expectativas, com as nossas dores, com os nossos medos, com os nossos traumas, ter ferramentas para fazer isso, aprender sobre o próprio processo alquímico e possibilitá-lo no seu dia a dia, como fazer essa gestão do que eu sinto em relação ao que o outro sente e como nesse intercâmbio onde eu posso estar comigo e posso estar com o outro, esse trabalho acontecer, fica muito difícil lidar com o nosso dia a dia. Então, ferramentas, habilidades, treinos de habilidades e estruturas que desenvolvam essas características e que possibilitem a gente estar mais pleno, mais inteiro, como seres humanos, realmente facilita muito o nosso trabalho e nos torna muito mais competentes, muito mais eficientes e muito mais técnicos na execução daquilo que sabemos, né? Então, a gente precisa desenvolver essas habilidades, e a ferramenta que mais me ensinou sobre autocompaixão e ser realmente uma grande parceira de mim mesma foi a focalização, e essa tem sido a abordagem que eu tenho escolhido, somar, fazer a minha alquimia, né? A minha colcha de retalhos da minha prática dos meus atendimentos, ok? Então, autocompaixão faz diferença. Cecília, o que você vê como diferencial da focalização no processo terapêutico? Quem envia essa pergunta é a Silvia. Silvia, o que eu vejo como diferencial da focalização são três coisas. A primeira, o mindset, que é como eu olho para o processo. O segundo é a conexão orgânica com o corpo, com o sentir, né? E a terceira é a habilidade de lidar, de ser uma ferramenta já disponível pro profissional na sua prática, em relação ao atendimento. Então, essa primeira que eu falo do mindset é
Quando o Eugene Gendlin, que foi quem desenvolveu a focalização, fez a pesquisa, junto com o Carl Rogers, né, no mesmo processo, buscando compreender por que haviam pessoas que no seu processo de psicoterapia atingiam mudanças que buscavam em pessoas que não. E ele descobriu que havia uma habilidade que aparecia nos processos que eram bem-sucedidos e que não aparecia nos processos que não eram bem-sucedidos. Ele se empenhou e desenvolveu um método para que todos pudessem ter essa habilidade e então ter sucesso nos seus processos de mudança, transformação e desenvolvimento pessoal. Pois bem, essa habilidade se refere a entrar em contato com o que a gente sente num nível que vai além do que a gente pensa, além do que a emoção está presente, num nível da sensação corporal, no nível da sensação que a gente experimenta principalmente nessa região do pescoço, peito e barriga. E ele deu um nome para esse sentir, ele chamou de Felt Sense. Então, sem o Felt Sense, na visão dele, é muito difícil você conseguir transformar, você fica apenas na instância do saber sobre aquilo. E quando ele descobre isso, ele percebe que para que a gente consiga entrar em contato com isso, a gente precisa ter a percepção que existem instâncias em nós que sabem mais do que nós. E ele fala, é muito difícil entender isso. Como alguém sabe, como assim sabe mais do que eu, né? E aí, quem é esse eu? Então, esse mindset da focalização, ele convida a entrar em contato com uma sabedoria corporal, e essa sabedoria corporal, ela sabe sempre um próximo passo em relação à vida, porque nós somos uma interação com a vida, e essa instância está implícita em nós, ela não está nesse saber consciente e racional. Então, existe uma instância em nós sábia, orgânica, inteligente, que não está só na nossa percepção consciente, e esse lugar em nós pode ser acessado de maneira intencional, uma vez aprendido. Então é isso que ele quer dizer, que existe um saber além desse saber aqui. E aí, esse mindset nos convida a fazer de novo o casamento mente e corpo e sair da separação que a mente é uma coisa e o corpo é outra. E mais do que sair dessa separação, uma separação onde que só a razão é mais importante do que toda essa outra vivência. E eu não estou dizendo só a emoção. Falam muito da briga entre razão e emoção. Estou falando aqui da separação da mente e corpo. E o corpo pressupõe toda essa vivência que também está além das emoções, não só as emoções. Então, esse mindset pressupõe um funcionamento orgânico onde a gente possa contar com todo ele em relação à vida. E aí a gente vai aprender a fazer essa conversa, essa interação entre mente e corpo. A focalização, ela não exclui ou ignora ou coloca a mente num lugar inferior. Ela convida o nosso processo cognitivo a estar aliado com todo o nosso processo orgânico, sendo todo o processo orgânico uma coisa só, corpo-mente uma coisa só, e nessa interação a gente se direcionar na vida. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que é um diferencial terapêutico, onde a gente não está olhando só para as psicodinâmicas, mas a gente está olhando para toda a dinâmica e como a fisiologia está dentro disso, para os movimentos de desenvolvimento humano, para o nosso aumento de percepção e para as nossas mudanças de comportamento, de atos, de atuações e reatuações, de relacionamento, de escolhas e tudo mais, né? Então, acho que muda tudo quando a gente inclui a fisiologia, onde a gente inclui esse saber sentido dentro da nossa percepção. Então, esse é um ponto, né? O outro ponto que a focalização traz do processo terapêutico desse casamento é como você vai se relacionar com isso que você começa a acessar quando você volta para esse casamento e de que maneira você vai trazendo para a consciência essa informação. Então, quando o Eugene desenvolveu a técnica que lhe deu o nome de focalização
para ensinar as pessoas a acessarem o que ele chamou de Felt Sensing, ele ensinou através de um processo, né? Através de um passo a passo, através de um treino de habilidade, que é possível ser aprendido. Então, esse processo, para mim, é um outro diferencial, que eu acredito que, quando incluído nas abordagens, tanto do próprio terapeuta quanto o cliente começa a aprender a fazer esse processo, porque é um processo humano, não é uma posse do terapeuta. Então, ela é outro diferencial da focalização, é esse empoderamento da pessoa ser responsável, estar a cargo da navegação do próprio mundo interno, aprender a fazer isso, ter um instrutor de mergulho, mas quem mergulha é você. Então, nós somos instrutores de mergulho, a gente dá todas as referências de como fazer os mergulhos, de maneiras que sejam espetaculares no sentido de quanta descoberta você tem quando você mergulha lá no oceano e você vê coisas que você nunca viu, e o seu instrutor vai apoiando você fazer isso, mas o mergulho é da pessoa, né? Ela que está lá dentro do oceano e usando aquilo que ela está aprendendo. Então, esse também é um diferencial, é um approach muito significativo da focalização, desse empoderamento do aprendizado da própria pessoa e o profissional como instrutor de mergulho, e o instrutor de mergulho tem que saber mergulhar. Então, a gente faz o processo com a gente mesmo. Então, esse é um outro diferencial da focalização, que ela é uma ferramenta para si mesma, onde você se transforma num mergulhador e aí, então, num instrutor de mergulho, apoiando outros processos. Então, esses são alguns dos diferenciais que eu me lembro aqui de citar, que eu acho que faz toda a diferença no processo terapêutico. Eu acho que a focalização ela é um grande motor para as diversas técnicas que a gente tem, por ela trazer a linguagem, por ela trazer o corpo, por ela trazer a conversa mente-corpo e por ela empoderar o autodesenvolvimento como primeiro caminho para, então, a gente apoiar a pessoa a fazer o próprio autodesenvolvimento dela, realmente ela aprender a lidar com o mundo interno dela. Então, esses são alguns dos diferenciais da focalização que realmente potencializam qualquer processo de desenvolvimento humano. Próxima pergunta. Ok, a pergunta é de uma coach. Não, de uma coach. Sobre coaches. Tatiana pergunta: como a focalização pode me ajudar a apoiar os meus coaches no atingimento de suas metas? Então, coach é o cliente do coach, é a pessoa que está passando por um processo de coach. E ela pergunta como a focalização pode apoiar o coach no desenvolvimento da meta. Acho que a primeira coisa que a focalização vai ajudar é a pessoa conseguir compreender de que lugar está vindo a meta. Essa meta está vindo dessa sabedoria que já existe na pessoa, ou de uma autocobrança, ou de um crítico interno, ou de uma demanda externa. O quão conectada com o ponto que a pessoa está, aquela meta está. Então, acho que a focalização traz esse alinhamento de conexão mente-corpo, onde a pessoa pode acessar essa sabedoria implícita e realmente perceber se aquela meta está vindo desse próximo passo interacional em relação à vida, que realmente orienta a pessoa em relação ao que é para ela. E tira ela do lugar de, às vezes, estar atrás de metas que estão ligadas a traumas, que estão ligadas a perdas, que estão ligadas a frustrações, que estão ligadas a autoafirmações, que estão ligadas a cobranças sociais, que estão ligadas a N demandas que a gente vivencia e nem sabe que não são nossas, porque a gente fica tão conectado com essa mente falante e desconectado do nosso corpo e do nosso centro de sabedoria, nosso centro de direção, que às vezes a gente experimenta uma meta como nossa e na verdade não é nossa. Ou não é desse organismo que sabe o próximo passo, mas sim de demandas que estamos carregando dos outros e dos nossos críticos internos. Uma outra coisa que vai apoiar é, uma vez que a pessoa começa a compreender, a se relacionar o que é ela e o que é um crítico interno, ela também tem mais clareza. E aí, quando ela está inteira no processo mente-corpo,
a chance dela falhar, ou no sentido de não fazer a tarefa, de não cumprir os passos do processo, é muito menor, porque ela está integral no processo, ela não está parcial no processo. E um dos desafios que o processo de coaching encontra, às vezes a pessoa combina todo o processo, a meta, tudo bonitinho, se propõe as tarefas, aí ela esquece, aí ela não faz, aí ela desmarca a sessão, porque tem alguém lá dentro, tem algo lá dentro que não está participando do todo e está dificultando o processo. E aí as pessoas vão chamar isso de autossabotagem, que é uma pena, porque aí vai começar mais uma demanda, você olhar, eu estou me autossabotando, eu começo a ficar com medo de mim mesmo, ou começo a ficar com raiva de mim mesmo, ou eu quero pegar aquela parte de mim que está me sabotando e esganar aquela parte, aí começa uma guerra dentro da pessoa, e em vez dela melhorar, ela piora. Ou seja, quando a gente se dá conta que existe alguém lá dentro, algo em mim que não está participando do processo, que a focalização vai dar de suporte, em vez de eu olhar para aquilo como autossabotagem, a gente vai trazer isso para a consciência, a gente vai acolher isso, a gente vai dar espaço para isso, a gente vai se relacionar com isso, a gente vai desenvolver um relacionamento com isso, e uma vez que o integral retorne, a gente tem toda a energia, toda a potência para continuar com a meta ou perceber que existe uma meta ainda maior ou uma meta mais elaborada ou uma meta mais orgânica para isso, e aí de novo a gente tem o ser integral em relação àquilo. Então a focalização vai ser uma ferramenta muito potente em cada uma dessas etapas do processo. E aí o teu coach não só vai ter a meta realizada, mas ele vai ter ele integral em relação aos objetivos dele, e isso é um dos maiores ganhos que a gente pode ter no processo. Então, é assim que a focalização apoiaria o teu cliente a atingir a meta e você a conseguir ter mais instrumentos, mais ferramentas, mais habilidades para poder apoiar o teu cliente no caminhar dele em direção à meta, né? Acho que isso, lidar com as próprias expectativas, cobranças, etc., também a focalização ajudará muito. Então, aprender isso faz diferença. E indo agora para a última pergunta, falando da guerra. Às vezes tenho a sensação que existe uma guerra dentro de mim. Como trabalhar isso com focalização? Quem envia essa pergunta para mim é a Cláudia. Cláudia, vamos falar sobre guerra interna, como trabalhar isso com a focalização. Essa percepção da guerra interna já significa que você tem uma boa percepção ou está aprendendo a desenvolver, compreender alguns movimentos internos, sem estar tão identificada com o movimento interno, né? Se existe uma guerra, existem lados, né? Brigando. Existe o lado A, o lado B, ou mais que isso, ou seja, você já está conseguindo perceber que tem mais de uma vivência interna, mais de uma parte, mais de uma preferência, mais de uma emoção. Então, se a gente imaginar, eu estou infeliz no meu trabalho, vamos imaginar um cenário de guerra interna, porque você não me escreveu qual que é a guerra em si, então vou falar de maneira genérica. Se a gente imaginar que você está infeliz no seu trabalho, você quer sair, você não aguenta mais, você já percebeu que essa não é a tua praia, e ao mesmo tempo você tem medo de sair, você tem medo de não conseguir os recursos financeiros, e tem a questão com os filhos, ou com a casa, com os compromissos, etc. Então, uma parte de você quer sair do trabalho e uma parte de você não quer, tem medo do que pode acontecer se você não conseguir se estabelecer sem aquele trabalho. Então, dentro vai ficando uma grande tensão e ora você está concordando com a parte que quer sair, ora concordando com a parte que não quer que você saia. E dentro vai ficando muito apertado. Então, como lidar com um cenário desse, né? Usando aí um exemplo claro. Primeira coisa a solução não está em um dos lados. E isso é contraintuitivo. Por quê? A gente acha que a solução está quando você conseguir resolver a questão, que é escolher um dos lados. Esse é o grande problema que a gente tem vivenciado na nossa vida, que tem se demonstrado no mundo como um todo, que ou é A ou é B. Ou se A está certo, B está errado. Se B está certo, A está errado. E temos que escolher um lado. E isso é muito difícil. Porque para um ser escolhido, o outro tem que ser exilado. E o que está exilado nunca vai ficar bem.
Então, de novo, como a gente não está partindo do pressuposto de exilar ou eliminar ninguém, a gente precisa ir para um terceiro lugar ou para uma outra instância da questão, que não é dentro da guerra. Então, a primeira coisa é abrir mão de escolher um dos lados. Uma vez que eu abro mão de escolher um dos lados, eu vou para essa instância, para essa transcendência, né? Para sustentar a tensão desses dois opostos, né? O Jung falava disso, né? Através da sustentação dos opostos é possível acessar a força transcendente, né? Então, para focalização também, a gente começa a desenvolver um relacionamento ou sustentar a atenção de perceber as duas partes, mas principalmente experimentar ser esse lugar que percebe e sustenta ambas as partes. E aí, primeiro, eu desenvolvo um relacionamento com aquilo em mim que é a opção A. Escutando aquilo, percebendo aquilo, sem concordar e sem discordar. Simplesmente sendo um ouvinte, acolhendo os sentimentos daquilo em mim, que pode estar frustrado com o trabalho, que pode estar cansado, e tudo mais que aquilo precisa de companhia em relação a mim. Depois eu vou escutar o outro lado, como aquilo se sente, o que aquilo quer para mim, a busca que aquilo tem, o que ele tem medo que aconteça se eu não tiver o trabalho, etc. Todas as preocupações e ansiedades dele. E à medida que isso vai fazendo isso aqui vai perdendo força, no sentido dos níveis de tensão. Surgindo espaço para algo diferente, para um caminho que ainda não foi pensado, que muitas vezes não é nem A nem B e que você não tem contato ainda não está na consciência. Porque a partir dessa alquimia que a gente vai fazendo de sustentar os opostos e dando espaço e dissipando as tensões, o organismo cria energia, porque as tensões não estão tão bloqueadas e presas, existe mais fluxo, e quando tem mais fluxo, tem mais energia, mais inspiração, né? Mais ar entrando, porque tem menos tensão, tem mais relaxamento, mais espaço, inspirar, né, em todos os sentidos que essa palavra alcança. E aí, então, surge algo que é o próximo passo. Então, a gente lida com a guerra simplesmente sustentando os opostos, acolhendo os dois, sem preferir um, sem escolher um, sem ter que pegar um lado na tentativa de eliminar um outro, sendo espaço, ouvindo profundamente cada um deles, acolhendo, relaxando nesse espaço, para que então esse organismo tenha a potência do próximo passo, num lugar muito mais tranquilo, muito mais aberto, muito mais harmônico, muito mais sereno, com uma inteligência que a gente só acessa quando a gente realmente aprende a permitir que esse relacionamento e esse estado mais inteligente e fluido possa operar em nós. Menos tensão, menos força e mais espaço, né? Mais inspiração, mais respiração. É assim que a gente lida com uma guerra, né? Abrindo espaço, sem ter que escolher um dos lados. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Se depois você quiser mandar mais detalhes do desafio que você está vivendo, por favor, escreva. E a gente vai aprofundando cada vez mais essa reflexão, como lidar com as guerras internas. É um temão de aula, dá para fazer um curso inteiro só como lidar com os conflitos internos. E a gente pode ir fazendo isso aos poucos, construindo o nosso diálogo, a nossa troca, para que seja cada vez mais fácil lidar com os processos do nosso mundo interno e dos nossos clientes. Então, como eu disse, semana que vem eu volto com uma outra aula muito especial, através dessa entrevista da Liana Neto, que é uma super especialista, e continue mandando suas perguntas, seus comentários, seus temas, que eu vou ter o maior prazer em trazer aqui para vocês. Então, até a próxima semana.